Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vou estar compartilhando aqui uma análise, amém? Refutando uma heresia da Igreja Batista da Lagoinha, amém? Eu falo de forma geral. Glória a Deus, amados, e o Senhor tem me chamado nesses últimos dias para estar, amados, falando sobre isso, né? Sobre esse assunto que muitas igrejas, né, devem estar ensinando, né, aos seus membros. Eu digo que na igreja que eu congrego, metodista, tem tido esses estudos também, que nesses últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. E eu tenho colocado aqui no canal, amados, não é por vontade humana, amém? Somente a vontade de Deus. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus, mas o Senhor, Ele quer salvar a muitos porque o Senhor Jesus está voltando. Então vamos, né, estar vendo um pouco do vídeo e às vezes eu vou estar pausando para estar fazendo a análise. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhem. Amém? Lagoinha, Niterói, Rio de Janeiro. Muitas fantasias, como vocês veem. Pão e circo. Isso daí, queridos, é um culto de jovens, um culto de jovens. Jogo de luzes, apostasia. Todos pulando, meninice. Isso é uma igreja.
doida pra balada. Balada dentro da igreja. Estou aqui, queridos, na página, né, da Igreja Batista da Lagoinha, Orlando, né, nos Estados Unidos. E recentemente, né, foi ontem, como é comemorado nos Estados Unidos a festa, né, do Dia das Bruxas, né, que sabemos espiritualmente que é cultuação a demônios, né, o pastor convocou que os membros fossem fantasiados, né, tem algumas imagens aqui das crianças, né, então eles foram fantasiados. A mulher vestida de, não sei se é mulher, super mulher, né, como vocês veem aqui. Outras imagens, né? E eu vejo, amado, espiritualmente que não é diferente, né, do mundo. Então, a Lagoinha ela tem aderido a essas práticas. Como sabemos, a Igreja Batista da Lagoinha, ela é uma igreja renovada, né? Ela não é uma igreja assim muito tradicional, mas eu vejo que ela tem aderido a esses costumes. Vemos lá a música, né, que estava na igreja, a entrada, então a própria página Lagoinha Niterói Next, né, Lagoinha, a próxima parada, né, mostrando, amados, que não tem diferença do mundo. E a estratégia humana, amados, para o jovem, não funciona assim, amados, a estratégia humana. Só existe estratégia de Deus. Eu falo porque eu fiquei 8 anos na Igreja Batista da Lagoinha, então eu vi muita coisa, amados. Muita coisa que, se for da vontade do Senhor, eu vou estar falando em alguns vídeos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, porque eu falo porque eu saí da denominação. E desde 2015 que o Senhor me deu sonhos, né? Espiritualmente o Senhor já falava comigo, porque o Espírito sempre está pronto, a nossa carne não. Mas o Senhor sempre falou, queridos. Então, essa estratégia, amados, ela é contra a palavra de Deus, né? O jovem, para ele aprender a palavra, ele tem que aprender a palavra pura. Estratégia humana não vai funcionar, porque vai ser um crente carnal, não um crente espiritual. Isso daí é um método humano de atrair as pessoas. Só que isso não resolve, queridos. Isso não produz nada no mundo espiritual. Pelo contrário. Amém? Nós vamos meditar agora, queridos, em Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Pérgamo. E essa palavra ela é bem pertinente, amados, para esse contexto em que vivemos, né? O contexto da Igreja Batista da Lagoinha. Amém? Vamos meditar, vamos ler aqui e vamos deixar o Espírito Santo tomar o meu ambiente, o ambiente que você está. Pai, em nome de Jesus, toma minha mente, o meu coração, Senhor. Que as palavras não sejam de mim, mas do Senhor, Pai. Eu nada posso fazer e nada produzir, mas o Senhor pode, Pai. Senhor, aleluias, envia o teu Espírito sobre cada pessoa. Vai quebrando, Pai, no mundo espiritual, Pai. Aleluias, toda arma forjada. A palavra do Senhor diz, Pai, que a arma forjada não prosperará. Aralabaxaramanai. Vai queimando, Pai, toda seta maligna neste momento. Quebranta este coração, ó Pai. Abre os olhos espirituais e os ouvidos, Senhor, dos teus pequeninos, ó Pai. Aqueles que o Senhor conduziu, aleluias, a assistir esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Desperta o teu povo. Tua palavra nos diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Derrama, Pai. Faça esse jovem, aleluias, ó Pai, ou essa pessoa, Pai, adulta, não importa a idade que estiver ouvindo, Senhor, entenda, Pai, que precisamos do maná, precisamos da Tua palavra, Pai, não com métodos humanos. Não, Senhor, não precisamos disso, porque o Senhor é suficiente. A palavra do Senhor é suficiente para a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, queridos. Temos alguns minutinhos, amém? Ao anjo da igreja em Pérgamo,
Quando fala ao anjo, queridos, né? Jesus se refere ao pastor, né? Por exemplo, aquele que lidera a igreja. Né? Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retém o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí o que segue a doutrina de Balaão, ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-as a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e se prostituírem. Amém? Verso 15. Assim, tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, ou senão virei em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Amém? O Senhor Jesus, ele tem uma palavra bem severa para uma exortação, na verdade, para Pérgamo. E vamos ficar com essa exortação aqui, amados. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Amém? Então, amados, né, pelo contexto histórico, sabemos que Pérgamo foi uma igreja, né, localizada na Ásia, né, assim como Esmirna, Filadélfia, outras igrejas dessa carta. Só que ali, Jesus, ele vê, amados, ele vê o oculto. E ele nos revela aqui que Pérgamo, ela não nega, né, o nome, né? E o Jesus ele segue a doutrina de Balaão. E o que acabamos de ver ali? A apostasia, amados. Aquela música ali, né? Não é nada contra a música em si, mas o que é costume do mundo, né? A adoração que nós fazemos para Deus, ela é diferente. A adoração, amados, é adorar a Deus. Ali não, estava enfatizando heróis, enfatizando, amados, as coisas desse mundo e dessa terra. O jovem, ele não precisa de métodos humanos para estar na igreja. Amém? Porque a palavra é suficiente. Quando Paulo exortou Timóteo, que era jovem, para o ministério, ele fala, guarde o ministério da piedade. Amém? Ele exortou e falou que em tudo, né, guarda a piedade, guarde os valores cristãos, conserve-se na sã doutrina, né? Ensina, exorta em tempo e fora de tempo. Amém? Em tempo e fora de tempo. Então eu vejo um exemplo muito grande que Deus colocou essa palavra no meu coração há alguns anos sobre o jovem Timóteo, que foi preparado para o ministério. Não existe método humano, amados. Deus não prepara neófito para a guerra. Deus não manda neófito. O que é aquele neófito? O neófito, amados, é que ele não está alicerçado na rocha. Ele não está alicerçado na sã doutrina. A sã doutrina que é o evangelho, amados. Não tem a ver também com doutrina de igreja, não. De homens, não, é do Espírito Santo, é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence do pecado, juízo e justiça. Amém? Então, amados, esse lugar estava o quê? No lugar onde Satanás habita. Então, muitas daquelas coisas ali ao derredor estavam influenciando aquelas pessoas, aqueles membros daquela igreja. Amém? E que estava contaminando com a prostituição. Deus não quer outra adoração, amados. Ele não quer mistura, aleluias, na doutrina de Cristo. Ele não quer. Então, essas pessoas estavam sendo participantes. E vemos isso, amados, né, na igreja da Lagoinha, que tem aderido a essas heresias. Amém? Né? Recentemente também, aquele vídeo é um pouco antigo, mas também o pastor atual da Lagoinha, que é a sede em Belo Horizonte, tem aderido às cores, escuridão, refletindo, amados, carnalidade e não produzindo nada além de carne no mundo espiritual. O Senhor nos chamou para essa doutrina, o Senhor nos chamou para a piedade. Amém? O Senhor nos chama para isso.
Então, estes seguiram a doutrina dos nicolaítas. E o Senhor Jesus fala: arrepende-te, pois senão eu virei a ti em breve, contra eles batalharei com a espada da minha boca. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Ouça o Espírito Santo. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque o Senhor está falando contigo, jovem, principalmente, né? Senhor, senhora, o Senhor está falando conosco. O Senhor não nos chamou para isso, queridos. Ele não nos chamou para nos misturar com as doutrinas do mundo. O jovem não precisa disso para se converter, porque a palavra pura é suficiente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Eu deixo aqui a análise, amados. Ficam na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida ricamente. Amém?